pra investir, pra plantar e colher, pra cuidar e gerar mais valor. HF Corretor, HF Corretor, HF Corretor. Sejam todos bem-vindos ao HF Corretor Podcast. Esse que vos fala é o Henrique Felipe e aqui você vai ver e ouvir sobre mercado imobiliário, literatura, teologia, música, um pouquinho do que está acontecendo em Anápolis, em Goiás, no Brasil e no mundo, porque eu flerto um pouquinho de cada uma dessas áreas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui ninguém mais, ninguém menos que o Wagner Castro, Dr. Wagner Castro Pereira, advogado, inscrito na OAB, número 34184, sócio proprietário do escritório WCP Advocacia, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, Direito Notorial e Registral, secretário da Comissão de Direito Imobiliário, Registral e Urbanístico da Subseção de Anápolis, que eu tive a honra de palestrar lá no ano passado, nessa pauta de locação. Ele também é vice-presidente do interior da Comissão de Direito Notorial e Registral da Seccional do Estado de Goiás. É um cliente que virou amigo, que é um irmão. Essa grande ligação entre o direito e o mercado imobiliário nos aproximou ano após ano, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês do que mais acontece nas demandas imobiliárias jurídicas que une cada vez mais essas duas áreas, né? O mercado imobiliário e o direito, mais especificamente o direito imobiliário. Doutor, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por senhor ter recebido esse convite e aceitado de bom grado. Olha, depois ele corta. Então, eu ia falar meu irmão, tá vendo? Pode falar. Então, Henrique, eu agradeço muito o convite, né? É uma grande honra estar aqui. E falar de um tema do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, não tem coisa melhor. E quanto mais a gente poder informar a população propriamente dita sobre esse tema, locações, que quantos de nós já não locou imóvel, quantos de nós já não deixou o imóvel locado, e quantos de nós vamos ali procurar o imóvel, opa, achei um imóvel bom, vou ali locar. Então é bom a gente tá falando sobre esse tema, que é um tema que faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso cotidiano, né, doutor? Sim. E é tão interessante porque, às vezes, se eu não estou locando o imóvel, eu vou locar uma vez. Sim. O déficit imobiliário, o déficit habitacional brasileiro é muito grande, é mais de 4 milhões de imóveis. Uhum. E mesmo que haja um programa do governo muito bom, muito Sim. grande, que vai sanar essa demanda que é impossível, Sim. sempre vai ter alguém precisando de alugar um imóvel. Sim. Não necessariamente para morar, mas para montar um negócio, Sim. ou para os dois. Então, assim, essa demanda é uma demanda muito infinita, vamos dizer assim, porque sempre vai ter alguém para alocar um imóvel. Eu falo, até no meu livro, em relação a esse déficit habitacional que tem no Brasil, para nós, eu falo nós imobiliários, ficarmos tranquilos em relação a isso. Doutor, e assim, eu quero começar aqui elogiando a Comissão de Direito Imobiliário Registral Urbanista da Subseção de Anápolis, que eu tive a honra, mais uma vez falando, de conhecer de perto, e que o papel de vocês é muito importante, com esse objetivo de aproximar o direito às pessoas, né? A aproximar essas demandas à comunidade, que elucida muitas questões, tira muita dúvida da população, que é um ponto que nós vamos conversar aqui sobre a informação e a desinformação, né? Mas vamos propriamente nas locações imobiliárias. Hoje, a informação é muito acessível às pessoas. Contudo, a gente percebe que somos bastante carentes daquela informação de qualidade. O que mais tem hoje são esses pseudos gurus da internet que pegam um fragmento da lei do inquilinato, por exemplo, e quer aplicar toda a lei naquele fragmento e de maneira errada. Certo. Vende aquilo ali, o cliente muitas das vezes escuta, ouve aquela informação ali e tira suas conclusões baseadas nela.
de maneira errada, não consultam um advogado sério, igual é de prática que isso aconteça, né? Sim, E a pergunta que eu quero fazer, doutor Wagner, a desinformação chega a ser um problema no meio jurídico? sim, Henrique, com certeza sim. Porque eu passo o seguinte, que eu faço o seguinte posicionamento. Quando você tem uma norma, nós temos a Lei 8.245 do 2.245, Aham. que descreve as obrigações e deveres do locador e locatário. E eu passo a ver só trechos de internet, ou muitas vezes pego um contrato e esse contrato, de repente, não vai abarcar tudo que eu preciso dentro da locação. Isso é importante, eu vou te cortando Aham, aqui, sim. pressionando para a gente ganhar mais Sim. volume. Isso é tão importante porque o senhor fala a lei do inquilinato. Então tem uma lei específica para Uhum. locações imobiliárias. As pessoas não entendem. Acha Sim. que é como eu compro um produto na internet, que eu aluguei a casa, não gostei, tem 7 dias para devolver. Não. Não. Se o contrato foi assinado, foi reconhecido firma, tem fé pública, aí é multa rescisória Uhum. e todos os trâmites para se entregar aquele imóvel. Não tem aquela lei do arrependimento que você tem Não. 7 dias para devolver. Não Não. tem nada disso, né, É, doutor? porque a lei de locações, a gente não aplica o CDC. A gente vai aplicar a lei de locações. Subsidiariamente, a gente pode aplicar o Código Civil quando não abarcar nenhuma situação propriamente que a lei emana, certo? Certo. Então, acaba que a desinformação, ela tende mais a atrapalhar do que propriamente ajudar. Porque imaginemos o seguinte, o profissional, o advogado ou o corretor que está ali à frente da situação, da locação, ele tem um conhecimento técnico. O advogado tem um conhecimento jurídico. Uhum. Então, por que que eu não procuro um profissional habilitado para fazer? Será que, será que tudo vale a pena? Será até que ponto que eu imagino de eu me informar pela internet? Então, por isso que eu digo, a desinformação tende muitas vezes mais a atrapalhar do que propriamente ajudar. Mas assim, esse ponto é tão Ah, importante que eu vou colocar aqui não só na área jurídica, mas, por exemplo, na imobiliária a gente também, um período a gente aham, construiu, comprou, reformou, vendeu, enfim. certo. E a gente analisa colegas construtores, que acontece? Ele paga um projeto de um arquiteto, de um engenheiro, Sim. que estudou ali anos e anos para fazer aquilo. Aham, Aí chega no final, ele quer pegar o projeto de alguém validado, que estudou para aquilo, profissional, e mudar. aham, O que a gente vê trazendo para a nossa área do direito imobiliário e da locação, a pessoa ela não quer pagar o honorário do advogado ou da imobiliária, aham. propriamente dita, não, vou baixar na internet um contrato. Aí, o que mais chega em mim é o seguinte, Henrique, eu queria que você me orientasse da seguinte forma, porque eu tenho um contrato, mas no contrato eu esqueci de colocar sobre a multa por atraso de Sim. pagamento. Henrique, eu tenho um contrato, mas eu esqueci de colocar sobre o índice de renovação. Uhum. Aí é na hora que precisa que a pessoa vai ver que verdadeiramente ela precisava de um profissional que Sim, desse um respaldo, né? sim, E o direito, com sua abrangência gigantesca, tem doutores especialistas, como o senhor é especialista também, no sim, direito imobiliário. sim, Se eu machuco a perna, eu não vou no médico do coração, eu tenho que ir no ortopedista. sim, Se eu vou alugar um justamente. imóvel, eu tenho que ir na imobiliária, procurar um corretor e procurar uma empresa, um advogado que vai me dar suporte Sim, jurídico à altura do que eu preciso. sim. E eu digo mais, eu falo que o locador e o locatário, ambos precisam de assessoria. Se você trabalha de forma preventiva, você evita um litígio. Imaginemos, gente, olha, hoje, nosso estado, vamos pegar aqui o estado de Goiás, Aham. salvo me engano, a segunda ou a terceira o estado mais caro de custas judiciais. Então, depender propriamente não compensa tanto para o locador, tanto para o locatário. Aí eu posso imaginar, não, mas eu vou receber tudo no final. Mas será que realmente um ou outro vai ter liquidez? Será como que vai esse processo? Como que vai decorrer? Então, por isso que eu falo, a advocacia preventiva, a consultoria preventiva, ela tende mais a ajudar. Eu, locador, tenho um imóvel, beleza, eu quero locar isso aqui. Isso aqui vamos suposição que eu quero colocar essa garrafa de água, mas é claro que localmente a locação de a lei Ignata, ela fala propriamente de bens imóveis, né, propriamente. E aí eu vou lá e vou ditar. Olha, eu preciso da locação assim, assim, assado. Para mim, esse tipo de garantia é essa. Eu quero receber tal dia. Qual que é a melhor forma?
Aí o locatário pega, analisa, beleza. Pegou o contrato, analisou propriamente. Não, eu preciso fazer alguma modificação, preciso fazer alguma coisa aqui. Eu preciso discutir essa cláusula. Aí repasso para ti. Concorda? Tem alguma coisa, questão? Posso modificar? Tem alguma autorização? Então é isso. Quando os dois conseguem conversar de forma harmônica e pacífica, com certeza a locação tende a fluir bem de forma tranquila e você sabe exatamente o que você está querendo e que está querendo fazer. Eu acho interessante demais, doutor, 2 pontos aí que o senhor Uhum. falou. Esse diálogo entre as partes é fundamental. Sim, Eu tento deixar bem claro, né, nos contratos que eu faço, para que a pessoa não tenha dúvida e tenha segurança em fechar o contrato comigo, né? Isso é importante, você transmitir segurança para o seu sim, inquilino ou para o seu proprietário. E uma outra coisa que o senhor falou em relação a isso, sobre Goiás ser um dos estados mais caros de custas, né? isso. Teve até um movimento aqui das pessoas registrarem escritura em Brasília, Sim. porque era muito mais barato registrar a escritura em Brasília, Uhum. porque as custas lá já seguem do Distrito Federal, e depois vir registrar o imóvel aqui. Eles Aham. lavravam a escritura num tabelionato lá em Brasília e Sim, registravam aqui. Só que aqui em Anápolis tem 2 cartórios de imóveis, um que atende sim. a região norte e outro que atende a região sul. Um desses cartórios, não sei qual dele, estava barrando as escrituras lavradas Hum, em outros estados. sei. Porque, da mesma forma que há pessoas com boa intenção e Hum. querer apenas pagar mais barato, mas também tem aquela pessoa que usa esse subterfúgio, talvez, para fazer uma escritura de uma maneira, talvez, duvidosa, né? Então, tinha esse impasse aqui em Anápolis. Justamente por conta das custas serem altas, as pessoas buscaram outros estados para lavrar a escritura. Sim. Agora você tocou num ponto interessante. A Lei 6.015, ela dá liberdade para você escolher um tabelionato de nós para você lavrar a sua escritura de compra e venda e assim por diante. Aham. Há situações que você pode escriturar, fazer um inventário, vamos posição. Você tem imóvel em Brasília, você tem imóvel aqui. Você pode escolher o tabelionato lá do DF, um deles lá, e aí, consequentemente, você vai lavrar, com certeza lá as custas no DF não tem nem comparação, é muito bem abaixo do que aqui em Goiás. Uhum. Contudo, quando você chega aqui para registrar, automaticamente o registrador ele tem que determinar que você recolha o restante do tributo que falta de Aqui. ISS. Então, o que que acontece? Você acaba pegando a sua escritura, voltando para o tabelionato de notas, o tabelião analisa o que falta propriamente dito, faz o cálculo, recolhe o A imposto, diferença a acabou. diferença, e aí depois você vai registrar. E aí depois, se o registrador negou por conta ou de outro estado, a gente tem que descobrir exatamente qual foi o Qual foi o motivo, motivo? qual foi a nota evolutiva propriamente. Em tese, a princípio, ele não pode negar a fazer o registro propriamente. Pode ser que a informação não chegou da maneira correta. Sim, Igual o senhor está falando, ele tem que pagar a diferença do ISS aqui. Talvez a pessoa não queria fazer essa diferença. sim, Aí o, justamente. aí o cartório de registro, de maneira nenhuma, vai registrar. Não, não vai, Porque porque tá mancando ali. Não pode ser feito dessa forma, né? se a gente pegar pela própria corregedoria do tribunal, cada estado tem sua corregedoria, Aham. certo? Aqui em Goiás, nós temos a corregedoria que regulamenta a questão de normas e questão de emolumentos, que são a questão das custas que a gente paga, Uhum. propriamente tanto o judicial como o extrajudicial. Então, ela que delimita os valores propriamente dito. E uma vez que a corregedoria já baixou a norma e já determinou ao tabelião ou ao registrador cobrar essa diferença, não tem como, ele tem que cobrar, porque o tabelião e o registrador, eles respondem com o próprio bolso. Uhum. Então, se ele deixar de recolher lá na frente ou não, ele Vai vai ser ter que cobrado recolher, dele. vai ser cobrado dele. O Estado não vai arcar, né? Então, todas essas questões que acontecem que, Doutor, o senhor tocou num assunto muito sim, importante sobre cartório. Aí me lembra hum, um negócio que eu vivi agora recente sim, sobre procuração. sim, A procuração, via de regra, a gente escuta uhum, todo mundo dizer o seguinte: a procuração ela perde seu valor, perde seu poder com a morte de alguma das partes. certo, E eu tinha ouvido falar e depois eu fui recorrer às autoridades, perguntei ao senhor sobre a procuração.
ela verdadeiramente perde o poder quando a pessoa morre? Aí a sua explicação eu achei muito didática, eu queria que o senhor Sim, explicasse também para os nossos sim, ouvintes e telespectadores aqui sobre essa questão da procuração. ocorrendo sim a morte do outorgante ou do outorgado, automaticamente a procuração cessa seus efeitos. Não há que se falar, não há que se discutir. Tanto que o artigo 682, inciso 2º, vai falar sobre isso. Ocorrendo a morte do outorgante ou do outorgado, a procuração por si cessa seus efeitos, Ok, certo? Agora nós temos a procuração em causa própria. A procuração em causa própria ela é otorgada para um bem determinado, um bem específico. Ou certo. seja, você está me vendendo, eu estou comprando uma casa de você, eu quero que você passe a procuração, só que nessa procuração em causa própria eu tenho que identificar o objeto, a forma de pagamento, o que precisamente mais eu tenho que colocar e, a depender do caso propriamente, eu tenho que recolher ITBI dessa compra e venda. Ela funciona como fosse uma escritura de compra e venda propriamente. Da onde que, ocorrendo a morte do outorgado, automaticamente eu consigo fazer o registro daquele imóvel que foi passado à procuração. Ela, propriamente, não, o pessoal não costuma propriamente usar ela no dia a dia em razão do custo, Uhum, porque ela porque é mais é cara do mais que cara. uma procuração comum. Isso, que é uma procuração comum. E você também tem que recolher ITBI sobre ela. É como se fosse uma Então, é escritura, como se né? fosse uma escritura. Então, a depender do caso propriamente dito, então a pessoa acaba que não fazendo ela. Mas é a possibilidade, tem previsão legal, tanto no nosso Código de Normas do Estado de Goiás, como no Código Civil, que permite que a pessoa faça procuração em causa própria. Entendi. Isso é um assunto Sim, muito interessante, porque nem todos, vamos se diz, assistentes de tabelionato sabem dessa informação. sim, E isso é importante colocar. Vamos falar agora, doutor, sobre sim, contrato de compra e venda ou contrato de locação. Fala um pouco para nós sobre a importância deste instrumento das transações imobiliárias em si. Porque a pessoa acha que, não, eu compro, mas a minha informação no fio da navalha, no fio do bigode. hum, O que eu falo pode escrever que eu não volto atrás. Isso não existe mais. Você precisa ter sim, um documento que tenha fé pública, que é a escritura pública, é né, de isso. compra e venda, ou o contrato de compra e venda, ou Uhum. o contrato de locação, para dar segurança, né, para esse negócio. Fala para nós um pouco dessa importância, doutor. Sim, o contrato propriamente, ele formaliza a intenção entre as partes. Vamos voltar um pouquinho para o Código Civil. O Código Civil dá liberdade para as partes contratarem entre si, tanto é que você vê intervenção mínima propriamente do Estado. Contudo, nós devemos observar a legislação específica sobre o caso, para que aí a gente possa formular o contrato. Aí sim eu tenho importância. Nós temos o caso de compra e venda. Uhum. Geralmente, o que que é o de praxe, geralmente? As partes vão lá, fazem um primeiro contrato preliminar, um contrato particular propriamente, depois vão ao cartório para lavrar a sua escritura de venda e compra, certo? E aí lavrou ela, fez dessa forma, e depois leva ela a registro. Agora, o contrato de locação é ele que vai regular. É ele que vai dizer propriamente, eu dou segurança para o locador, dou segurança para o locatário. O locador não pode simplesmente chegar lá no imóvel locado e falar assim, eu quero entrar no imóvel e pronto, acabou, e Você sai se agora. sai agora, eu não posso fazer isso. Então, ela dá segurança. E o locatário também não pode deixar de cumprir suas obrigações uma vez adimplidas com o locador. É. Certo? Então, por isso a importância do contrato. O contrato faz leis entre as partes. É através dele que a gente diz o que é exatamente. Voltando a falar propriamente, a gente só não pode fazer o que a lei não permite. Uhum. Se eu coloco algo além, eu tiro algum direito propriamente que a lei fala que eu não posso tirar, automaticamente essa cláusula é nula. Não há que se discutir sobre isso. Isso é Então, importante o senhor comentar, porque o que tem de contrato abusivo, né? A gente fala sim, aquele contrato leonino que só ferra de isso, um lado, só fere de um lado, e o outro não tem, né? Às vezes pega um proprietário aí que às vezes só quer favorecer o lado dele, ou pega sim, um inquilino que só quer favorecer o sim, lado dele, e acaba que se chegar a uma demanda jurídica e ir para um tribunal, essa cláusula é nula, né? A sim, pessoa sim.
não tem essa noção. O que acontece muito são pessoas que tiram dúvidas comigo em relação à multa. Sim. A multa rescisória. A multa rescisória, o que é permitido pelo Tribunal de Contas é 10% sobre os valores não cumpridos. O que passar Uhum. disso é nula. Nulo. Então, Justo. o que tem de 30% disso, daquilo, a Uhum. multa por rescisão é diferente, Sim. né, do que a quebra de contrato. A quebra de Sim. contrato ela tem uma flexibilidade maior, mas a rescisão contratual, o máximo que se pode é 10%, né, doutor? Sim, máximo 10%. Então, por isso que eu falo, a gente estipula, logicamente, você tem que pensar bem. Aquele contrato te atende? Tá de acordo? Ok, então fecha. Não, não tá de acordo. Ah, tem alguma cláusula que eu quero discutir ela. Gente, vamos conversar? Vamos ver exatamente? Não chegou no consenso? Aí realmente vai ter que judicializar a questão. Mas eu acho que nada como uma boa conversa para poder Eu falo resolver. porque na época da Ah, pandemia, doutor, nosso Deus, era muito aham. problema em relação às renovações, porque no, Sim, no pós-pandemia ali o IGPM bateu sim. 35%. Qual cristão em sã consciência subiria um contrato de um ano para o outro Não 35%? tem, você não Não, consegue. não, Não, não tem jeito de fazer isso. Então, só que, por exemplo, entre imobiliária, eu falo da minha, né? Uhum, Imobiliária, proprietário e inquilino, eu estava ali para intermediar, para negociar, aham, para, às vezes, abrir o olho do proprietário, que é mais fácil negociar um negócio mais humanizado do sim, que colocar aquilo ali a ferro e fogo, à luz da lei, sendo que existe pessoas de ambas as partes que estão ali ligadas, que estão sendo diretamente prejudicadas pelaquele, pelaquele índice, né? Ele subiu uhum, tanto que até a Fundação Getúlio Vargas criou um novo índice para as locações residenciais, que é o IVAR, aham, nesse período desse pós-pandemia que subiu demais. Como o senhor disse, a boa conversa é melhor. sim, Melhor sim, negociação. Eu sou a favor disso. Eu já orientei vários proprietários que queriam atualizar assim aham, muito o valor da locação e perderiam o inquilino. Aí eu falei, sim, ó, pensa um pouco, se o seu imóvel ficar vago um mês, e esse aumento que você está querendo aí, você já perdeu ele. sim, Então é muito mais racional você ficar com um inquilino que é bom e manter um preço acessível. sim. Você pega assim, se você pensar pro lado locatário, propriamente dito, o período pós-pandemia, você não conseguia. Você pagar funcionário, você pagar, manter água, luz, IPTU e tudo isso, por mais que você não tivesse consumo ali, mas o gasto do locatário propriamente ali ia Você ia continuar. continuar. Então não ia adiantar eu querer realmente jogar um índice lá em cima e ficar isso. Seria uma verdadeira discrepância, né? Não Demais. tem, a gente não tinha nem condição. Então, por isso que eu. E tanto é que a lei do inquilinato, ela nessa parte, ela dá liberdade para as partes negociar o melhor índice entre eles, né? Claro que nós temos os índices que a gente se baseia para a gente ter um norte, né? Para a gente ter uma noção, mas a lei do inquilinato te dá essa flexibilidade quanto a essa parte do índice. Não, isso é fundamental a gente atentar para isso, né? E ser mais Uhum. humano, né, doutor? Não custa nada Sim, ser empático, né? Se colocar no lugar do outro. sim, com Porque certeza. nesses conflitos de locação, sempre para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. Sim. Aí o papel da imobiliária é equilibrar É o equilibrar. essas duas frentes aí. Uhum. Falando de contrato, Sim. doutor, o que mais tem hoje em dia é a pessoa falar assim: ah, eu comprei um contrato na papelaria, ah, eu baixei o contrato na internet, Aham. e quando precisa fazer valer aquele contrato não dá um respaldo, Sim. não dá um suporte, né? Por quê? Porque a pessoa acha caro o honorário do advogado para desenvolver um contrato para ela, Sim. ou acha caro, o proprietário acha caro a administração imobiliária para tá fazendo aquele contrato, laudo de Aham. vistoria. Sim. Acha caro, mas o barato se torna caro. Muitas das vezes eu deparo com clientes que se negaram a esperar, às vezes nem a Assim, pagar o honorário da imobiliária, sim. mas ao tempo, às vezes, que leva para a gente fazer o filtro do cliente. Não, aparece o não, vou pagar 2 meses adiantado aqui. Sei. Nosso inquilino é muito bom. E Aham. o que mais acontece, não são todos,
mas com maior frequência acontece, a pessoa só paga aquilo. Deixa de pagar Sim, água, deixa de pagar luz, destrói o imóvel sim, e depois esses 2 meses ficou sendo prejuízo. Pagou só sim. isso e não pagou mais nada. Então, doutor, é seguro baixar um contrato pela internet? Você já viu que eu já fiz a Ai, ai, pergunta já, rindo, né? já. Não, não, não é seguro. Não é seguro, Henrique, porque cada contrato é um contrato. Não existe um contrato genérico para abranger todos os tipos de locação. Eu acredito que dentro da sua imobiliária você tem um contrato específico, mesmo que seja residencial, para um locatário ou para outro. Você não tem como pegar um contrato e generalizar ele e colocar para todos, porque eu vou ter condições, muitas vezes, e forma de pagamento que não vai ser a mesma. E não vai abarcar. Vamos colocar que o imóvel propriamente locado, ele tem imóveis lá dentro, e como que vai ser? Como que eu vou fazer esse laudo de vistoria desses móveis? E como que vai ser o meu laudo de vistoria inicial? Será Será que não que vai ser tendencioso, ansioso? né? Será que hoje a gente sabe que somente fotos não é suficiente para comprovar o real estado do imóvel? Então acontece muitas vezes do locador pensar que não há necessidade de contratar um corretor ou um imobiliário para poder fazer alguma coisa, ou procurar uma advocacia, procurar um atendimento de um advogado para fazer o contrato, faz lá o contrato, mas não faz o laudo de vistoria. E aí depois esse laudo de Tirei vistoria, foto, tudo, doutor, tirei foto de tudinho. tudo. E Não é o aí não é suficiente. suficiente. E a gente sabe que a lei do inquilinato fala que o locador é obrigado a entregar ao locatário a descrição minuciosa do imóvel. Até dos defeitos que Até dos tem, né? defeitos, justamente. Então, por isso que é o risco de você pegar um contrato de forma genérica e colocar ele para trabalhar de forma para você. Eu sempre costumo dizer, o barato sai caro. Sai caro, muito E, caro. e a advocacia preventiva, a consultoria preventiva, é melhor você ter um gasto agora um pouco menor do que você ter um gasto maior lá na frente. Doutor, não só na área jurídica, nem imobiliária, mas a Ah, prevenção é sempre o melhor, né? sim. Sempre o melhor caminho. Eu vejo muito, o Hum, doutor, pessoas assim que. É o jeitinho brasileiro, infelizmente, sim. né? Ela prefere correr o risco a pagar de um profissional específico, Sim. né? A gente vê isso na área da saúde, vê isso na área imobiliária, no direito. Hoje as pessoas, pelo fato da informação ser muito Tá muito fácil, né? é, Em vista, é né? muito fácil e tem muita informação ao Sim, mesmo tempo. Só que a informação de qualidade você precisa peneirar ali para você sim. encontrar alguma coisa de qualidade nessas informações que realmente vai ser relevante para o que você precisa, né? E em relação à questão imobiliária acontece demais isso. Uhum. As pessoas, eu mesmo, né? No meu livro eu falei sobre criar uma carteira de imóvel do Sim. zero absoluto ao lucro, mas você vê plaquinha aí de particular, você vai ligar, não, eu não preciso de imobiliária. Aham. Não, não preciso de imobiliária, eu coloco no portal imobiliário, aluga meu imóvel, Uhum. né? Aí, esses dias me ligou um rapaz, não, eu queria que você vendesse meu lote e tal, quanto que Certo. é a sua comissão? Eu falei, é 5%, não, 5% não, 4% a gente fecha. Eu falei, olha, 4% não dá. Porque não Uhum. é só por placa lá. Se fosse só por placa, Sim. você já tinha vendido. A sua placa tá lá envelhecendo lá. Tem Uhum. todo um trabalho, um expertise em volta, né? Então Sim. a pessoa às vezes tende a desmerecer, desqualificar seu trabalho para querer um desconto ali. E não é bem assim. Uhum. Dá segurança para a pessoa, para todas as partes, tanto para quem vende, para quem compra, para quem aluga, para quem quer o proprietário, enfim. Ter alguém com experiência, com expertise no negócio é o melhor caminho, né? Sim, sim, com certeza. E procurar um advogado da área, Sim. Eu. não é? Às vezes, assim, um colega que seja de outra área pode te orientar de certa forma, Sim. mas um advogado sensato, ele vai falar, ó, eu te oriento até aqui, mas para especificamente nessa área imobiliária, Sim. vou te indicar o Dr. Wagner. É. Eu vou te indicar quem que Sim. tem expertise no negócio que vai te orientar Sim. melhor. Esse é o caminho, Sim, com não é? certeza. Então, mesmo na área do imóvel, a gente faz parceria com Uhum. muitas outras áreas, né? Sim. Com engenharia, arquitetura, com
direito, enfim, com várias áreas, e até dentro da corretagem mesmo, às vezes é um nicho de um produto que eu não tenho na minha prateleira de produtos, que eu sou humilde para indicar alguém, Uhum. a um parceiro meu que tenha, que possa atender esse cliente da melhor maneira possível, Hum. né? Doutor, eu recebi aqui, Sim. ó, da Castro Carvalho Congelados Gourmet. Isso aqui, eu vou até abrir aqui, pra vocês escutar o Essa. barulhinho. Tem um negócio na internet, né, que é Sei. pôr a unha lá. Rodrigão, você Ah, vai comer com a gente aqui, ó. A produção aqui vai comer com a gente aqui. Olha aqui, essa petinha maravilhosa essa é aqui, de ó. cebola. Rapaz, olha aqui. Eu sou suspeito de falar, mas Rapaz do céu. é diferenciado, né? Que é isso? Rodrigo, experimenta aqui. Coisa boa. Castros e Carvalho Isso. Congelados Gourmet. Recomendo, viu? Muito bom. Ai, ai. Doutor, Sim. voltando a falar em contrato de locação, Certo. que eu vejo muito, doutor, são contratos particulares, né? Certo. Que o proprietário exige pagamento adiantado, Ah. exige fiador e exige um calção ainda. Doutor, Essa aí. se um contrato desse chegar no tribunal, o que acontece? É perigoso o proprietário ir preso, né? Se bem que pode, porque não chega a dar, mas a lei do inquilinato fala em contravenção penal, né? Então, até isso tem esse detalhe também. Só para deixar claro, é vedado o direito de um contrato de locação ter mais de uma garantia, né? Sim, sim, é verdade. E aí, o que acontece? Nós sabemos que o artigo 37 da lei do inquilinato, ela prevê 4 tipos de modalidades que a gente tem de garantia propriamente, aham. que é a fiança, o seguro fiança, nós temos calção, e depois que é o título de capitalização, que é Isso. pouco usado, não é tão usado tão ultimamente. Vamos colocar as 3, propriamente. E passou disso, você não pode pedir mais nada, ou seja, o locador tem a oportunidade de escolher qual que vai ser melhor, e somente um. A lei do inquilinato, ela vai falar o seguinte, é justamente o que você acabou de falar, ela veda, então eu não posso. O que acontece muitas vezes quando o contrato chega lá pro juiz revisar alguma coisa? O juiz vai considerar a primeira e vai desconsiderar a segunda. Aí eu te faço a pergunta, dá para saber qual das duas vai ter mais liquidez? Não dá. E quanto ao pagamento adiantado, propriamente dito, a lei do inquilinato veda também ao locador exigir do locatário o pagamento adiantado. Uhum. Mas o que vem acontecendo? Se o locatário oferecer e o locador aceitar, Pode ok, ser feito. tudo Isso. bem. Isso aí a gente não. Essa etapa não se confunde. Uhum. Mas por mais que você peça um aluguel adiantado propriamente, ele paga para entrar e depois para sair não paga. Eu tenho clientes Aham. que foi tudo conversado antes, Aham. mas o proprietário aceitou ele pagar adiantado. Sim. Só que é o seguinte, ele não quer pagar mês a mês adiantado. Ele fala assim, Henrique, para mim, Aham. fica melhor pagar de 6 em 6 meses. Certo. O proprietário aceitou, beleza, ele paga de 6 em 6 6 meses. meses, tranquilo. Tranquilo. E a locação Normal. transcorre normalmente, né? O importante, doutor, vamos falar dessas garantias um pouquinho, Sim. né? O fiador, né? A Bíblia fala pra você não ser fiador, sabia? Sim, a Bíblia fala. Eu sei como é que é. Então, assim, hoje em dia, muita gente não quer ser fiador, tá seguindo a Bíblia. Sim. Agora tem o seguro fiança locatícia, Sim. né? Que é um percentual em cima do valor do aluguel, que a imobiliária também usa o fiador, o seguro fiança. Tem também o título de capitalização, que o senhor mencionou, que é pouco usado. Mas aqui em Anápolis, doutor, nós somos um polo industrial, farmacêutico, estudantil, hospitalar. Então, essas 4 frentes traz muita gente de fora para cá. Sei. E muitos deles optam pelo título de capitalização. Olha só. Que a pessoa pode estar com o nome sujo, pode ter restrição. O título de capitalização é uma garantia. Sim. Só que cabe à imobiliária ou corretor a colocar um valor que seja sustentável, né? Que possa garantir realmente. Porque eu particularmente, colocando
a garantia de locação como o imóvel, o aluguel adiantado, eu acho que não dá seguridade nenhuma, porque Não, não acontece dá. um imprevisto, a pessoa tem que sair. Um aluguel não paga a pintura do imóvel, Não, não nunca. paga. Então, assim, eu acho muito falho. Eu acho que o que mais dá segurança é o fiador, Sim, o seguro fiança e o título de capitalização. Porque o calção, a lei só permite a gente cobrar os 3, né? 3. E 3 aluguéis, às vezes, quando a pessoa chega a atrasar o aluguel, ela já não pagou água, já não pagou Pagou luz, nada. o IPTU, já fez religação, revelia de água e luz. Então, assim, tem que ver, cada caso tem Sim. que analisar No direitinho essa no forma de garantia para ser uma garantia sustentável. Uma sim, entrevista que eu faço que é muito importante com o sim, cliente, porque às vezes o valor do aluguel é confortável para ele pagar. sim, Aí eu sempre pergunto assim, ó. Assim, ó, esse imóvel aqui para reformar, ele é, um exemplo, R$ 7.000. sim. Você consegue reformar esse imóvel quando você sair? Aí a pessoa, não, Henrique, então eu quero fazer um contrato maior. Por quê? Porque dentro desse período eu vou juntando mês a mês um pouquinho para quando eu precisar Uhum. sair, eu já tenho um caixa para me reformar. Então, isso é interessante para a pessoa, eu acho interessante para as imobiliárias orientar o cliente, Sim. que às vezes fica naquela demanda de bater meta, não aluga aqui, aluga ali. Aham. A pessoa passa ali raspando o crédito da pessoa, consegue pagar ali no sufoco o aluguel, mas quando vem no acerto é a bomba, né? Porque a gente Sim. costuma brincar que a locação Hã. é o casamento e o acerto é o divórcio. E litigioso. Litigioso. Aí não pode não. Então, por quê? Porque as Ai, ai. pessoas não são orientadas. Aham. E por isso que eu gosto de trabalhar orientando as Sim. pessoas, conversando, explicando as dúvidas que a pessoa Sim. tem, que é importante Sim, com certeza. a pessoa ter noção, sabe? Uhum. Eu sempre, depois que, quando a gente aprova o crédito, isso é uma postura minha, né? Toda vez que eu aprovo o crédito, assim, a entrevista final perguntou, esse valor é confortável para você? Uhum. Fica bom para você? Você consegue? Não consigo, tal. Então, é Aham. importante que de uma forma você fica seguro, né, com a resposta, Sim. e a outra pessoa também se sente segurança para ver que tem alguém do outro lado que se importa Sim, com certeza. com aquela dinâmica, né? Doutor, um detalhe, um detalhe que acontece também depois das garantias que nós falamos aqui, aqui em Anápolis, de praxe, fazer os contratos de 12 meses. Certo. Mas a lei do inquilinato, ela orienta a fazer de 30 meses e tendo a obrigatoriedade de cumprir os 12 para não ter multa rescisória e depois pode sair a qualquer momento, Sim. né? Só que se o contrato ele for feito inferior a 30 meses, o proprietário não tem o direito de requerer aquele imóvel, por exemplo, por denúncia vazia, Não. por qualquer motivo, só após 5 anos. Isso. E hoje, com essa quantidade de informações, essa acessibilidade das informações, as pessoas têm imóvel aqui, têm imóvel em São Paulo, Goiânia, Brasília, e geralmente lá esses contratos são assim, são 30 meses. Minas também é assim, Sim. e aqui a gente não trabalha dessa forma. Aí eu falo, por quê? Aí as pessoas me perguntam, mas por quê? Não sei o quê. Eu falo o seguinte, você pode tirar o imóvel, tirar o inquilino por esses motivos. Despejo por falta de pagamento, Isso. locação de aluguel ou acessório, água, luz, condomínio, enfim, Isso. para uso próprio, né? Que para você um parente próximo morar, ou pela venda do imóvel, dando preferência para o locatário naquela venda, né? Que Uhum. para ele fazer uso desse, desse direito dele. Só que o que acontece, vamos dizer assim, nessa demanda de denúncia vazia, a pessoa quer do nada tirar alguém de lá. Aí liga pra gente, não, Henrique, fala que é para uso próprio. Aham. Eu falei, é o seguinte, se a gente pedir para uso próprio, o inquilino passa lá e vê que o imóvel tá Pra
Continua para locação? para locação ou que não tem nada, nenhum vínculo familiar, você tem que pagar um ano de aluguel para essa pessoa. Sim, praticamente. Indenização, vamos Você tem dizer que dar uma assim. indenização para É ela, isso. né? Então assim, não, então fala que eu vou reformar. Rapaz, a reforma tem que ficar muito tempo, tem que ser uma reforma Uhum. muito grande para você ter esse direito. Então não é simples. Não é Nesse simples. caso, o locador fica na mão do locatário, Uhum. né? Sim. Ele não pode tirar de qualquer forma, tem esses critérios para tirar. E às vezes, no nosso contrato, a gente coloca a exclusividade dele, né? Ou residencial ou comercial. Alguns casos a gente coloca residencial e comercial. Mas, por exemplo, é uma demanda recorrente que eu quero pontuar aqui. Às vezes, se você coloca a cláusula de a especificação lá Aham. de residencial e comercial, se já tem comercial e dependendo do tipo de pessoa que mora ali, proprietário menos de 5 anos não consegue tirar de jeito nenhum, que já é o contrário do contrato Isso. exclusivo comercial, pode tirar Isso. a qualquer tempo, né? Você fala quando venceu o contrato, né? Isso. Quando venceu o Os prazo 12 meses, né? isso, o prazo pactuado e assim por diante, aí o locador E a já No consegue pedir a comercial, sim, agora extinção. no residencial, para ele tirar, assim, vamos dizer, por denúncia vazia, após completar, ele tem que esperar os 5 anos ali, né? Sim, porque a locação a gente sabe que ela só pode ser desfeita por morto acordo, por falta de pagamento e por ordem do poder público, propriamente dito. Uhum. E então o locador, igual você falou, ele fica na mão do locatário. Se o locatário está ali pagando pontualmente, ele está precisando do imóvel e está ali tendo os reajustes normal, de acordo com o GPM, de acordo com o índice ali escolhido no contrato, mas o locador quer o imóvel. Então, muitas vezes não vai conseguir. Então, o ideal é aquilo que você falou: faz um contrato de 30 meses, põe uma cláusula que o contrato vai ter a vigência de 12 meses, após o 13º, caso o locatário queira sair, não haverá cobrança de multa e nem ou demais encargos propriamente, fora o pagamento de aluguel normal que ele ficar ali. Então, compensa sempre a parte pensar isso exatamente. Eu acho que é mais fácil você fazer um contrato de acordo com o que a legislação orienta, porque a lei do inquilinato, outro ponto também, que ela não define um prazo mínimo, nem um prazo máximo para locação. Então, eu posso ter locação de 20, 30 anos e assim por diante, né? Eu posso ter locação de 5 anos, para que eu possa realmente ter o imóvel novamente. E uma coisa também interessante, o locador, ao colocar o imóvel, alocar, aquele imóvel, ele vai locar por um período ou ele vai querer ficar somente para locação? Porque muitas vezes facilita muito o seu trabalho. Pensa, um cliente chega, te contrata por você alocar o imóvel dele, só que ele não te fala exatamente por quanto tempo que ele quer ficar alocando o imóvel. E aí fica toda essa situação para tentar resolver, e aí não tendo acordo, lá vai para a justiça para tentar resolver. E se a gente pensar pelo lado juridicamente, uma ação revisional, ela é cara. As custas dela não é cara. Você pode precisar, dependendo de valor de aluguel, alguma coisa assim, você pode precisar de um laudo, né? Uhum. Então acaba não se tornando compensatório, não compensa tanto. Então, por isso, da importância de você saber exatamente qual o tempo que você quer do contrato. Isso é importante demais. Vamos lá. Vamos lá. Outro caso que dá uma demanda grande é justamente a vistoria de saída, pintura Uhum. externa. Doutor Wagner, muitos gurus da internet bate no pé e fala assim, você não é obrigado a pintar É. o imóvel por fora, porque sofre diretamente o desgaste pelo tempo. Só que, a meu ver, aí vai nos pontuar aqui, para fazer essa afirmação para quem quer que seja, a pessoa tem que observar alguns pontos, né, do artigo 22, dos incisos 1 e 5. O artigo 22, assim, 1 e 5, o locador é obrigado a entregar ao locatário do imóvel alugado em estado de servir a uso que se destina, ou seja, o imóvel tem que estar Sim, habitável, se for um imóvel residencial. sim. Se for um imóvel comercial, ele tem que servir para que ele foi destinado.
é um ponto importante. O outro, no 5, fornecer ao locatário, caso ele solicite, a descrição minuciosa do estado do imóvel, que eu já até referiu aqui, né? Quando a sua entrega com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Certo. Hoje é praxe das imobiliárias fazer o laudo de vistoria Sim. inicial e o laudo de vistoria final. Tem até, doutor, não sei se o senhor sabe, tem até empresas que fazem laudo de vistoria. Algumas imobiliárias terceirizam, colocam a cargo dessas empresas fazer essa vistoria. Até no meu livro também eu falo sobre essas terceirizações dentro do mercado imobiliário. Que é importante. No artigo 23, nos incisos 2 e 3, o locatário é obrigado a servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste, e com fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Ou seja, ele alugou para ser uma casa, tem que ser uma casa. Ele não pode colocar uma pensão lá e sublocar os quartos. Sim. Ele alocou uma casa, ele não pode colocar uma jantinha lá na porta porque ele está morando lá. Sim. E outra coisa, restituir o imóvel fim da locação no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Isso que as pessoas precisam, eu acredito, observar com atenção, porque por mais que haja a degradação pelo decurso do tempo, que é natural, que é normal, agora, por exemplo, se você pega um imóvel recém-pintado por dentro e por fora, você fica 5, 6, 7 anos ali no imóvel. Aí quando você entregar, porque esse guru na internet falou que eu não devo pintar por fora, eu vou entregar sem pintar. Não é bem assim, você pegou ele pintado novo. Sim. Agora, quando você não pegou ele pintado novo, há de se convir que, a pintura está conservada. Sim. A gente usa um termo de pintura regular. Então, você não precisa pintar novamente. Agora, eu tive um problema com um inquilino, que ele nem ficou um ano na casa, mas falou assim: Henrique, eu não concordo em pagar a pintura externa, porque eu não estraguei a pintura externa, é o tempo que estraga, chove, sol, tal. Sabe? Beleza, mas é o seguinte, quando você pegou ela toda pintada, por dentro e por fora, mas lá fora eu não estraguei, não sei o quê. Quando eu fui acompanhar a vistoria, assim, não tinha nada lá, assim, de uso do discurso do tempo. Tinha a marca de mão, riscado de criança. Sei. E a pessoa estava querendo usar esse pressuposto para justificar e deixar de cumprir o que estava ali, né? Claro que um imóvel com criança acontece, só que eu não posso usar a letra da lei aqui para tentar me eximir da minha responsabilidade, que é devolver o imóvel como eu peguei. E outra coisa e mais, usar esse imóvel como se ele fosse meu. Aí eu falei assim, e eu falei, justamente, eu fiz a pergunta para ele. Talvez você nunca teve do lado de cá, ou do lado do proprietário. Mas imagina se fosse o seu imóvel e você entregasse ele para o inquilino novinho, por dentro e por fora, e ele ficasse 11 meses, que foi o tempo que você ficou lá. Você achava justo ele te entregar o imóvel sem pintar pro lado de fora? Aí ele já mudou. Talvez eu nunca tinha pensado por esse aspecto, né? Então, assim, isso é importante, doutor, o senhor pontuar essas questões. E claro que também sempre tem esse diálogo que nós sempre estamos falando aqui para negociação entre as partes. Sim. Não é? Mas o que o senhor fala para nós à luz da lei em relação a esses artigos 22 e 23 aí? Sim, justamente. O artigo 22, tanto 23, ele fala que o locador é obrigado a entregar o imóvel da maneira que se destina e o locatário de restituir. A gente não tem uma previsão expressa que fala da obrigatoriedade da feitura do laudo de vistoria, tanto inicial quanto final. Mas o que o entendimento dos próprios tribunais, o que a prática forense tem demonstrado? A importância desses laudos elaborados não somente com fotos, mas de maneira minuciosa e forma escrita, como que está a parede, se eu tenho tomada estragada, como que questão de parte elétrica, a gente vai decorrer só mesmo da locação, que a gente vai descobrir com o tempo, não tem como você saber.
né? Então, e aí você vai indo. Então, ele te dá a base para poder fazer isso e você justificar eventual reforma no final. Não, isso é tão importante, doutor. 2 pontos que o senhor falou aí. O que a gente aplica na imobiliária, a gente dá 5 Aham. dias úteis para o locatário, após usar o imóvel, Imóvel? verificar algum defeito que Sim, talvez não foi apontado pela vistoria. sim. Aí já mostra já a boa fé da imobiliária em Sim. relação a isso. Porque às vezes o historiador está lá, faz os testes elétricos e hidráulicos, Aham. talvez não vê que ficou a válvulazinha da descarga que Carga tá ficou estragada. estragada. Porque ele, no momento que ele apertou ali, não deu. Mas se a Uhum. pessoa usou 3, 4 vezes, já deu. Sim, Então, às vezes, uma luz, a hora que ele passou, ela acendeu, mas depois já não acendeu mais. isso. Naqueles 5 dias ali, então, ele pode contestar isso aí e a Sim, imobiliária vai lá reformar, vai arrumar a sim. válvula de descarga, vai trocar a lâmpada. Isso é importante. E outra coisa que o senhor falou sobre o tribunal não aceita apenas foto, tem que ter uma Isso. descrição minuciosa. Porque eu tiro fotos, eu sou apaixonado Sim, por fotos. E o senhor sabe muito bem que numa foto eu posso esconder ou não, sim, sem adulterar ela com Photoshop. sim, Apenas com o ângulo e com o tipo de luz eu consigo tirar uma mancha de uma parede, não mostrar uma fissura. sim. Por isso que é importante, além da fotografia, eu acho até, isso é Aham. particularmente, eu acho até mais importante a descrição escrita minuciosa do que propriamente dita a Eu foto. acho que eu vou até um pouquinho mais além. Eu acredito que muitas vezes, se você está com dúvida referente ao imóvel, eu não sei se vocês têm a praxe de entregar o laudo de vistoria antes da assinatura do contrato. Mas se você puder pegar o laudo de vistoria e analisar antes, propriamente, para ver como que tá, se você está de acordo ou não, eu acho que eu digo que posso até ver se vale a pena para o locatário realmente locar o imóvel daquela maneira ou não, né? Às vezes, isso é interessante e é válida essa observação. Mas às vezes, doutor, a pessoa está tão naquela ânsia De mudar? de mudar, que, não, tá bom, assina até papel em Aham, branco. sim. Só que a imobiliária tem Esse filtro. esse filtro. Ó, não, você assina aqui para mim, Aham, só que você vai ter 5 dias para você contestar. certo. Ó, doutor, é muito raro o imóvel que não tem um detalhe ou outro para fazer. Uhum, 2 exemplos, eu aluguei 2 imóveis agora, o proprietário comprou o imóvel e refez as casas. sim. Aí, a hora que as inquilinas mudaram, Henrique, a válvula aqui tá vazando direto. Sei. Essa torneira aqui não tá fechando. O tanque tá soltando. Aí, mandei o profissional lá, Aham, resolveu todos os problemas e problemas. colocou funcionando. Sim, O proprietário acabou de pagar a reforma, não conseguiu observar. O historiador também não conseguiu observar. Por quê? sim. Porque é só com o uso Com o uso contínuo notívago. daquilo ali que vai Isso, apresentar esse problema. justo. É importante demais essa questão do laudo. Eu acho crucial para um contrato de locação. Sim, ele que vai dar a base, é o que eu falei, né? Ele dá a base de tudo. Isso. Para dar segurança. Às vezes a pessoa fala, eu trato com muito cliente, eu falo assim, Sim. Henrique, eu estou alugando um imóvel particular, mas do nada o proprietário chegou e quer a casa, porque ele vendeu a casa. Mas ele te prefere, não, ele nem comunicou comigo que vai vender. Ah, isso. Aí a pessoa, não, Henrique, é que o proprietário quer aumentar Exorbitante. R$ 1.000, quer colocar 1.300, eu não consigo pagar. Uhum. Ah, mas qual que é o índice? Que é índice? A pessoa não sabe, o proprietário vai enfiando goela abaixo, às vezes a Sim, pessoa fica de mãos atadas, não tem um conhecimento, não tem ou seja, às vezes não tem meios de ter acesso a um advogado especialista e fica refém desse tipo de sim. situação. Sabe uma coisa interessante que aconteceu esse tempo atrás? Até comigo mesmo que fui procurado, uma moça virou e falou assim: eu loco um imóvel particular. Só que todas as vezes que eu vou pagar pro locador, ele aumenta. É 1.000, mês que vem é 1.200. Acontece. Aí ela ficava refém, porque ela não tinha outras formas, ela precisava da casa, era período de escola, ela não tinha como procurar outra casa de imediato para poder mudar, e ficava dessa situação. E aí, tinha contrato? Eu falei assim, tinha contrato? Não, tem contrato, mas o locador faz isso.
Olha aí. Aí, muitas das vezes, é a falta de conhecimento, a falta de informação, porque é aquela coisa, né? Não é somente o locatário que tem direito, não é somente o que tem dever, que dizer propriamente. O locador também tem. Tem, assim, é uma via de mão dupla, né? Sim, é uma via de mão dupla. Precisa ser unilateral. Sim. Tem deveres e direitos, né? Uhum. O, Isso. o locador tem deveres e direitos, o locatário também tem deveres e direitos. E não pode ser um contrato leonino que só Sim. favorece uma das partes. Não, de maneira nenhuma. Sim. Doutor, caminhando para o final aqui, nós falamos um pouco sobre os reajustes, né? Uhum. Apesar de estar no contrato, a despeito assim, da discrepância do índice, as partes têm autonomia para negociar algo fora do índice, no caso, o índice muito abaixo ou muito alto. Nós Sim. estamos aí, doutor, falando de índice, tem uns de 8 a 10 meses que o IGPM Da negativo. negativo. Negativo, esse penúltimo mês estava -3 alguma coisa. -3. Então, o, 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 o tribunal a jurisprudência já diz que quando o índice está negativo, o valor se mantém, Certo. né? Uhum. E na mesma, eu acredito assim, que na mesma proporção de se o índice está negativo, o valor se mantém, eu acredito que o proprietário teria que ter essa sensibilidade de quando o índice aumentar muito, ele também não Não aumentar aumentar. o valor que o índice aumentaria, né? Ser mais flexível Isso. de acordo com a economia. E tem muitos casos também, doutor, que após o terceiro ano, o proprietário ele tem direito de revisar o valor de mercado, né? Sim. Então isso é importante as pessoas terem noção. Não é como esse exemplo que o senhor deu que todo mês aumentar, mas a Sim. partir do terceiro ano, caso há uma discrepância muito grande dos índices, pode-se negociar o valor. Sim, você pode negociar o valor, né? E se você não tiver acordo, a gente vai para a ação revisional. A revisional, como a gente tinha falado anteriormente, ela é muito cara. Uhum. Ela é muito cara. Então, propriamente, você tem que ter esse detalhe. Porque para ela, eu acho que primeiro vai ter que ter no mínimo 3 avaliações de profissionais Sim, diferentes. sim. Uma avaliação Não é não barata. é barata, Não. né? Então, assim, acaba que é uma demanda muito grande. Eu já fiz eu já fiz muitas avaliações para essa finalidade, para Sim. atualizar o valor de mercado, sabe? E não fica barato para a Não, pessoa. não Às vezes fica não não. compensa. É muito mais fácil ela negociar Sim, é com, justo. com o inquilino um aumento Um, menor um pouco, mas sim. que mantesse ele ali, né? Eu acho que é o seguinte, se a gente tá com um bom locatário, ele tá pagando em dia. Qual é a necessidade, muitas vezes, de eu pedir para ele desocupar o imóvel em virtude de um valor? É aquilo, a depender do imóvel, o imóvel é caro. O IPTU é caro. E ele parado, aparentemente, dá mais prejuízo do que propriamente o locador mandar desligar a água e a energia, só que o IPTU você não tem como desligar. Ou seja, você vai tendo taxa, você vai tendo tributo e vai sendo cobrado, vocês têm a deterioração dos imóveis. Eu estava vendo até esses dias para trás, as imobiliárias, algumas não estão colocando as placas porque está ocorrendo furto em imóvel que está para alugar. A pessoa, infelizmente, o que acontece? Esse pessoal que Pessoal, furta, situação de rua, às vezes. vai lá, furta um fio, arrebenta tudo e deixa a casa. Do- E não vale a pena você manter uma casa, vamos supor, são 5 anos, 6 anos fechada por conta de um valor. Então, vamos nos adequar à realidade? As coisas não tão fáceis. É É, verdade. A gente roda aí pela cidade, a gente vê, não só aqui em Anápolis, mas você vê muitas placas de aluga-se e vende, aluga-se e vende. Lojas que você imagina assim, locais que, meu Deus do céu, fechou essa loja nessa rua. Então, eu acho que vale a pena, assim, você locador, locatário, vamos negociar o índice, vamos ver o que é melhor, vamos manter o índice, vamos aumentar um tanto X, fica bom para um e para outro, e vamos manter a locação. Eu acho que esse é o melhor ponto. Eu volto a falar, a lei do inquilinato, ela não proíbe você escolher o índice.
Ela Uhum. te dá diretriz e também te dá liberdade para você contratar e ver o que é melhor entre as partes. Mas o que vale mesmo é sempre o bom senso, sempre a conversa entre um e outro, para realmente aplicar aquilo que for melhor. Não, aqui em Anápolis, e eu tenho contato com colegas corretores de Goiânia, porque aqui em Anápolis tem várias pessoas em Aham, situação de rua. sim, Tem vários bairros que tem sua pseudo-cracolândia ali, onde as pessoas ficam. E eu tava com um imóvel no bairro Jundiaí, aqui em certo, Anápolis é um bairro nobre, sim. que o imóvel estava lá vago, entrou algumas pessoas nessa situação, Sim, furtou fechaduras, fechadura. furtou fios, Ah, esses soquetes, luminária, coisa aparentemente simples. simples, furtou tudo. Um vizinho ouviu na madrugada, ligou para Aham, a polícia não conseguiu ir. Aí eles colocou maçaneta, fechadura, espelho de tomada, que eram coisas de metal, bem, era uma casa colonial assim. Ficou pesado, eles voltaram para pegar de madrugada, na manhã. Aí, a hora que voltou, o vizinho ouviu o barulho novamente, chamou a polícia ah, chegou a tempo. Mas o que, que eles fez? Além de furtar isso tudo, estragou, defecaram na casa, hum, só pra pra pirraçar, né? pirraçar mesmo, sabe? E essa é a realidade, o imóvel parado, e num bairro Uhum, nobre. Então, uhum, as casas estão sendo invadidas, abandonadas. Então, assim, eu sou um dessas pessoas que em determinado lugar eu nem coloco placa. sim, Por quê? Justamente por causa por causa disso. desse risco que se tem com frequência aqui das pessoas Uhum, invadirem lá e roubar. sim, É muito complicado. é muito complicado mesmo. Doutor, vamos lá, as considerações finais. Antes disso, eu quero presentear a você Olha só, essa Bíblia gente, aqui, ó. mais linda. Essa Bíblia aqui. Tem a Ó, dedicatória aqui, já? ó. Tem aqui, mas eu Eu vou, quero uma aqui eu dedicatória. vou dedicar. Aqui, ó, agradecimento. Nós da HF Corretor estamos imensamente felizes. Afinal de contas, você nos permitiu ser sua imobiliária nesse momento especial. Nosso muito obrigado. Vai acompanhar deste que é o maior best-seller de todos os tempos. Então, assim, Sim. como além de amigo, de irmão e de um profissional que eu recorro quando eu preciso, não é? Nós temos esse vínculo de cliente, né? Sim, Cliente, você escolheu a HF Corretor como sim. imobiliária. Me empresta uma caneta aí, a minha eu deixei lá no carro. Quero Eu também dedicar tô aqui. sem caneta também. Eu quero dedicar aqui para esse meu nobre amigo. É, E fazer a menção aqui a da Cássia empre... Carvalho, Congelados Gourmet, que é a sua esposa, né? Isso, a empresa da minha Da empresa esposa. da sua esposa, que é isso? Eu já É a virei cliente fabricação. já. Uma delícia, uma delícia. E não é só isso que ela faz, não, né, Não, não, doutor? não. Faz Tem sobre encomenda sobre também. encomenda também. Você, dentro dessas petinhas que ela faz, tem Aham. sabor de pimenta, tem natural, não contém Essa de glúten. pimenta eu vou querer depois. Eu falei, essa pimenta. Tem uns docinhos também, tem uns salgados congelados. Não, Castros Castro e Carvalho, Carvalho congelado gourmet. isso. Ou no Instagram, @esfirragourmet. Instagram, @esfirra gourmet. Acessa Isso. lá, gente. Excelente. Tô dedicando aqui, doutor. Sim. Minha letra é de médico, viu? Ah, tem que entender. Hoje é 10, né? 10. 10 de junho, eu ia falar 10 de julho já. Não. Eu Calma tô... aí, doutor. Calma, O eu tempo tá voando. Aqui, doutor. Deus te Muito abençoe. obrigado, eu agradeço Muito muito. obrigado pela visita aqui, por Eu que atender esse agradeço. convite do Uhum. seu nobre amigo aqui. E E pode ter que, certeza que vai estar junto comigo. opa, isso enriquece demais aqui Olha só. o podcast, o mercado Aham. imobiliário em si. Sim. A gente saber que tem órgãos tão competentes, tão sérios, né? Que estão do Uhum. lado tanto do inquilino como do locador, Sim. das imobiliárias, para ser ali esse ponto de apoio, de orientação. E porque o direito ele não é feito para multar. Não. O senhor falou, é orientar, é o direito Não. preventivo, né, Isso. doutor? Então, assim, o objetivo, eu acho que o alvo de vocês não é aplicar a lei para tudo, não é Não. orientar para que menos a gente precise dela. Isso. Eu falo o seguinte, o direito nunca é uma ciência exata. Uhum.
Nós não temos uma fórmula pronta e acabada para poder dizer pronto e acabou. Eu acredito que o nosso sistema normativo, nosso sistema de lei, está aí para informar todos. Nada é obscuro, nada é escondido. Uhum. Agora, cabe você, muitas das vezes, buscar a informação correta. Cabe você, muitas vezes, buscar entender, porque uma leitura simples da lei do inquilinato. O que eu falo leitura simples? Baixa ela na internet, no site do Planalto. Baixa ela, você baixou ela. Lei do inquilinato, não sei o número, mas talvez pelo nome você ache o nome da lei. Lei do inquilinato, Lei 8.245 de 91, baixou. Comecei a ler. Lê. Você começa a ler? Beleza. Bem, eu não entendi. O que eu faço? Bem, agora eu vou procurar uma consultoria para justamente saber exatamente o que eu posso fazer. Eu quero um contrato assim, assim, assado. Então, se as pessoas entenderem que essa forma de leitura, essa forma de entendimento, ela vem para te ajudar e não para te atrapalhar, e não que você vai tomar o lugar de um de outro, não. Cada um no seu trabalho, cada um na sua forma, mas eu começo a ter noção, isso me facilita muito, facilita para mim, advogado, facilita para você, corretor. Eu consigo prestar um atendimento de forma preventiva, como a gente vem conversando aqui, a prevenção é melhor do que o litígio, e eu começo a compreender realmente que se eu quero um determinado assunto, procuro um especialista da área. Aí a pessoa pensa, poxa, eu não tenho condições de arcar com os honorários advocatícios daquela consultoria, coisa e tal, não tenho condições de pagar uma consulta. Hoje nós temos a Defensoria Pública, nós temos advogados dativos que também atendem, que pode tentar resolver, claro que eles estão ali dentro. Nós temos os escritórios modelos dentro das faculdades também, que são alunos acompanhados de professores, que são advogados, que estão ali justamente para atender, orientar. Fazer o processo para a pessoa, né? Justamente, hoje a gente tem alguns vídeos sérios, de pessoas sérias. E isso é importante, buscar a informação séria. O senhor deu uma dica valiosa aí. Olha, eu tô com dúvida na lei do inquilinato, então eu vou baixar a lei do inquilinato no portal do Planalto. Não lugar fora. Vou baixar ali que não tem nada de errado. O que eu não sei, vou buscar consultoria. Né? Eu não tenho condições de pagar, vou no escritório modelo das faculdades, ou vou nesse outro que o senhor falou, na Defensoria Pública, para me orientar. Sim, elas podem. E para quem está ali, se colocou à disposição, ele tem prazer em ajudar. Né? Das faculdades mesmo, as escolas modelo também, eles precisam de você lá para estar na prática ali, para quando ele formar, ele ter uma bagagem, né? Então é muito importante. Sim, muito você importante. tem meios de buscar. Isso fica a dica para vocês aí. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Deus possa te abençoar ricamente. Amém. Você e a esposa, a empresa da esposa lá, que vem dar tudo certo. E eu agradeço muito, Henrique, pela oportunidade. Eu agradeço muito, meu irmão. Amém. Eu agradeço muito. Foi uma oportunidade ímpar e eu acredito que a gente aplanou bem a lei de locações. Nosso tempo aqui é exímio, mas depois nós podemos marcar outro para falar de outros assuntos propriamente dito. E estamos aqui. E sempre que precisar de mim, estou sempre à disposição. Tá? Amém. Agradeço muito de coração. Que Deus possa retribuir e abençoar grandemente. Amém. Valeu. Obrigado.